Leão, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é você? O que que você faz na internet e também sobre os movimentos dos mestiços. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória até aqui. Bem, meu nome é Leon Alves, eu sou médico de profissão e eu sou secretário-geral do Movimento Pardo Mestiço Brasileiro, Nação Mestiça. Eu já fui também presidente do movimento e sou um dos fundadores dele. O Nação Certo. Mestiça, o Nação Mestiça, ele é uma associação de mestiços e de defesa do processo espontâneo de mestiçagem brasileira. Excelente. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre mim. Para quem não me conhece, veio aqui pelos canais do Leão, né, da Nação Mestiça, eu sou o Sérgio. Eu me considero um pardo tipicamente brasileiro, ainda que alguns amigos meus falem o contrário. E eu atuo esporadicamente na internet, sempre que tem alguma discussão sobre, principalmente na minha faculdade, na FRJ, eu atuo como porta-voz, se assim eu posso dizer, daqueles que não se identificam nem com a etnia caucasiana, os brancos, nem com a etnia negra, né? Aquele pessoal que está ali no limbo, que não sabe para onde ir. Você falou perfeitamente. Nós, os pardos, estamos agora no limbo. Antes nós não estávamos, mas agora, desde que inventaram essa história de nos classificar como negros, nós fomos realmente para o limbo. Quer dizer, Uhum. nós nos tornamos um elemento que está fora do espaço e do Estado, Exato. né? Nós existimos, mas para o Estado nós não existimos mais. Não. Nem para o Estado, nem para uma parcela da militância, né, da esquerda. E quando a gente existe, é só para fazer malabarismo estatístico. Leão, eu queria que você falasse para você o que é ser pardo. Como é que Bem, você identifica um pardo? pardo, ele é um termo que foi usado historicamente no censo brasileiro para se referir a mestiços. Quer dizer, uma categoria do censo brasileiro usada para mestiço. A palavra pardo, a primeira vez que ela foi empregada na história do Brasil foi na Carta de Caminha. Na Carta de Caminha ele usa o termo pardo para descrever a cor dos índios. Quer dizer, ou seja, nós temos cor de índio, normalmente em média, né? Mas pardo, em termos de censo brasileiro, ele significa qualquer mestiço, independentemente da aparência. Quer dizer, É, essa para a função definição do de... IBGE, né? Exatamente. Exatamente. E em termos assim porque o pardo ele apareceu praticamente em todos os censos brasileiros, com exceção de um, em que ele foi trocado por mestiço. Quer dizer, desde o primeiro censo brasileiro, de 1872, as categorias eram preto, branca, cabocla e pardo. E no censo seguinte, eles trocaram o pardo por mestiço, ficou branco, preto, cabocla e mestiço. E depois eles E no tiraram censo. o mestiço e voltou de novo o pardo outra vez. Né? Então, pardo, historicamente, ele significa mestiço, independente da aparência. Exato, perfeito. Para mim também conta principalmente o fenótipo, mas eu acredito que tem um componente identificatório bastante alto. Eu não sei se você concorda com a minha linha de pensamento, em que não existe um negro perfeito do mundo das ideias de Platão, ou um branco perfeito, assim como não existia um mestiço perfeito, principalmente num país tão diversificado e tão miscigenado quanto o nosso. Então, de certa forma, para mim, se você pensa num brasileiro médio, num brasileiro perfeito, muito provavelmente esse indivíduo vai ser um pardo, ou no mínimo ter uma aparência bem próxima, seja mais escuro, seja mais branco. Então, quando você surge com essa ideia, com esse movimento da nação mestiça, realmente para mim é a cara do Brasil. O Brasil é a nação mestiça. E eu gostaria de saber onde você vê o movimento, aonde ele pode penetrar, o que ele pode alcançar a longo prazo. Pensamos assim na máquina do tempo, 20 anos no futuro. Aonde o Nação Mestiça pode chegar? O movimento ele visa preservar exatamente essa questão da identidade brasileira e da mestiçagem brasileira, porque
às vezes nós temos um preconceito, vamos dizer, de achar que o fato de alguém ser mestiço, ele não teria identidade. É muito comum as pessoas falarem, não tem identidade, ele é mestiço, e não é verdade. Quer dizer, a mestiçagem, ela gera também identidade. Quer dizer, da mesma forma, por exemplo, você pode ser um branco português, um branco italiano, um branco alemão, pode ser um preto Xhosa, um preto Yorubá, né? Pode ser um amarelo japonês, chinês e assim por diante. Você pode ser um mestiço brasileiro, você pode ser um mestiço mexicano, você pode ser lá do Canadá, até Métis Nation, né, que são caboclos canadenses. Quer dizer, você tem na Namíbia os Colored, na África do Sul também, os Burgers, quer dizer, os Bastares que tem lá. Quer dizer, então, existem diversos tipos de identificações mestiças pelo mundo. Quer dizer, por isso que a gente trabalha com mestiço, mas nós não trabalhamos só com a questão do miscigenado. Quer dizer, mas nós trabalhamos com a questão de identidade étnica. Quer dizer, por exemplo, qual é a identidade do brasileiro? O que é que diferencia o brasileiro do português? Quer dizer, nisso o Darcy Ribeiro ele foi muito bom nessa questão. Apesar do Darcy Ribeiro ser indigenista, ele foi muito... Ele falava o seguinte, né? Quer dizer, você tinha o português, e o português sabia que era português. Você tinha os índios que estavam aqui no Brasil, que cada um sabia o que era. Ele sabia que era Tupinambá, Tupiniquim, assim, a sua etnia. Ele sabia muito bem o que eles eram. Quer dizer, daqui a pouco chegaram os pretos, né, da África, vieram de Yorubá, Hausás, Malês, cada um com o seu idioma, cada um sabendo o que ele era. E nesse processo, né, principalmente no contato do português com o índio, surgiu o mestiço, surgiu logo o caboclo. Quer dizer, o caboclo nem era índio e nem era branco. E nem, quer dizer, o português não via ele como português, o índio também não via ele, né, como índio. Como dizer, índio então, da terra. Exatamente. Foi aí que foi surgindo a ideia do brasileiro. Quer dizer, a noção de ser brasileiro, ela surge nesse momento. Quer dizer, é aquela figura que com o tempo ele nem se vê como índio, nem se vê como português. Ele vai surgindo uma consciência de identidade nacional. Quer dizer, por isso que, por exemplo, o mestiço que a gente fala em termo étnico, quer dizer, que nós falamos, quer dizer, uma referência a essa, quer dizer, esse processo que gerou o mestiço brasileiro. E é o que, hoje em dia, as pessoas estão tentando destruir, né? Estão tentando fazer o Brasil de uma nação mestiça, ou seja, uma nação cuja identidade é firmada na mestiçagem, e em uma nação multiétnica, multirracial. Quer dizer, e para isso a gente tem que eliminar o mestiço. Vou dar um exemplo para ti, que é bastante também simbólico disso, já pegou no México, por exemplo. No México, a identidade nacional mexicana, o lado simbólico dela é o quê? O encontro de um conquistador espanhol, né, no caso Cortés, que se casa tem um filho com uma índia, Malinche, e esse filho surge Martim, que é o filho dele, que é o símbolo do mexicano. Quer dizer, o primeiro mexicano, tem até monumentos, vários monumentos no México, exaltando a figura de Martim, quer dizer, é o símbolo do mexicano, ele surge da fusão de índios do México com o conquistador espanhol. Quer dizer, então, a identidade do mestiço mexicano não é a identidade do mestiço brasileiro. Para nós, a origem portuguesa é fundamental na construção da nossa identidade como etnia. Já no México, não, a função do espanhol é fundamental nisso. Assim por diante, quer dizer, por isso que esse é um elemento que, às vezes, nós, os mestiços, tendemos a esquecer. Por quê? Porque como nós somos brasileiros por essência, quer dizer, nós temos a origem, a identidade nacional brasileira, nós temos o costume de nos ver apenas como brasileiros. Quer dizer, enquanto que o imigrante que veio ao Brasil, o japonês chegava aqui, ele formava a Federação Nipo-Brasileira, né, vinha os sírios libaneses, formaram os clubes sírio-libaneses, né, vieram os italianos, formaram o Palestra Itália, que deu origem ao Palmeiras, deu origem ao Cruzeiro. Quer dizer, a gente tinha uma noção de grupo. Como nós éramos brasileiros, por essência, a gente não tinha noção de grupo. Quer dizer, por isso que o mestiço, talvez, ele não observe esse detalhe. Nós somos uma identidade, e nacionalidade é o fundamento da identidade do brasileiro. E, nós nos vemos da regra, acabou essa situação atual. Quer dizer, o pessoal foram fazendo leis para se proteger, acabaram abusando e nos eliminando como identidade, né, oficial. Perfeito. Agora eu queria começar as provocações. Você acha que a divisão étnica atual do IBGE, ela é boa, pode melhorar, ela pode ser usada de forma tendenciosa? O que você acha que pode mudar e o que você acha que tem que mudar de qualquer forma, que está errado, e o que você acha que pode mudar para melhorar essa classificação entre as etnias do Brasil apontada pelo IBGE? Olha, o movimento Nação Mestiça, nós defendemos o retorno do mestiço ao IBGE. Quer dizer, que a categoria parda seja trocada por mestiço. Nós defendemos isso. Por quê? Porque, apesar de parda significar mestiço,
muitos pardos pensam que ser pardo é preciso ter uma cor intermediária, que eles associam o pardo apenas com aquelas pessoas que têm uma cor intermediária, ou que tem uma aparência física que lembre mistura, né? Enquanto que pardo não, ele simboliza mestiço. Então, se ele simboliza isso, não há sentido você usar uma palavra que significa mestiço, em vez de usar a própria palavra mestiço. Até porque a palavra mestiço já constou no censo de 1990. Então, na realidade, o que a gente deve defender é um retorno. Quer dizer, o que poderia haver no censo brasileiro, talvez seja para categorias, por exemplo, que não se enquadram nessas 4 típicas, né? Que seria a do branco, do preto, do amarelo e do índio. Quer dizer, existem grupos, por exemplo, sei lá, o indiano, por exemplo. Aquele grupo ele é uma categoria que você vê que não se encaixa em nenhuma dessas outras, né? Quer dizer, a figura de um indiano é uma outra categoria. Então, essas 4 categorias clássicas que tem no Brasil, eu acho que elas são ótimas. Até porque aí eu até aproveitava uma oportunidade para esclarecer algo que os movimentos negristas espalham muito, que é uma inverdade. O IBGE não classifica pardo como negro. Quer dizer, o Estatuto da Igualdade Racial, criado pelo PT, criado pelos movimentos negristas, é que pegou, somaram presos e pardos e colocaram como sendo população negra. Eles fizeram essa esperteza. O IBGE, como o IBGE rejeitava, eles queriam eliminar o pardo e o preto e colocar negro. Quer dizer, fazer igual como os racistas fizeram no censo dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, até 1920, tinha mulato. Quer dizer, tinha mulato e tinha preto, black. Era mulato e black. O que foi que aconteceu? Os racistas de lá tiraram o black, tiraram o mulato e colocaram o negro. Colocaram o negro. Quer dizer, exatamente o que o pessoal do movimento negro defendia fazer e o IBGE resistiu. Quer dizer, então, eles com esperteza, o que foi que eles fizeram? Fizeram o Estatuto de Igualdade Racial, classificando o pardo e presos como negros. E saíram por aí dizendo que era o IBGE. Observa a esperteza deles. Então, pois o problema não são as categorias do IBGE. Elas estão boas. Eu apenas, o Nação Mestiça defende a assunção de pardo para mestiço de volta. Mas, quanto a isso, não é o IBGE. O problema é o Estatuto de Igualdade Racial e todas essas legislações absurdas que fizeram aí, impondo para o pardo a classificação como negro, que não tem base histórica, não tem base nenhuma. Quer dizer, é maldade mesmo. Mas é maldade, essencialmente maldade, ou é ingenuidade? Você acha que atualmente esses coletivos, eles são, em princípio, em fundamento, maus, ou eles somente são produto de uma lavagem cerebral? Olha, o objetivo disso, político disso, isso vem antes da Constituição de 88. O PT, tinha um petista chamado Florestan Fernandes, e esse Florestan Fernandes, ele tinha uma ideia. Ele dizia o seguinte, olha, os pretos e os mulatos, eles têm uma revolta neles. Quer dizer, os movimentos desse tipo são movimentos que eles têm revolta, eles têm problemas sociais e tal. Então, existe um problema racial no Brasil. Quer dizer, o que nós podemos fazer? Podemos pegar esses movimentos raciais e trazer eles para o movimento de luta de classe. Ou seja, nós podemos pegar essas militâncias e trazermos para a militância da esquerda. Quer dizer, então, só que o Florestan Fernandes, falava claramente isso. Ele explicitamente dizia, olha, mas nesse caso é preciso unificar os dois. Porque se o preto e o mulato, eles não se identificam como um único grupo. Então é preciso unificar os dois, porque senão cada um vai defender seu interesse. Quer dizer, cada um vai defender sua perspectiva. Quer dizer, então, quando o PT chegou ao poder, observa bem, isso aí foi antes da Constituição de 88, bem antes do Lula chegar ao poder. Só que quando o PT chegou ao poder, eles pegaram e transformaram isso, empreenderam essa ideologia dele. E colocaram na lei, criaram a Secretaria Especial de Política de Igualdade Racial, criaram toda uma legislação em torno disso. Quer dizer, e por isso que isso é de caso pensado. E não vai parar por aí, não. O objetivo desse pessoal é dividir o Brasil racialmente no legislativo, ou seja, ter cotas para deputados negros, cotas para deputados índios, e assim por diante. O objetivo desse pessoal não é só cota racial, não. A coisa é bem mais radical do que isso. É um objetivo de poder. Por isso que, assim, existem pessoas que são até inocentes dessa história, mas o pessoal que é cabeça disso, eles sabem muito bem o que eles querem. Perfeito. E, Leão, você acredita que atualmente os pardos são feitos de massa de manobra para ou o movimento negro ou a esquerda
Você acredita que os pardos são apenas um veículo para um fim, para a esquerda? Com certeza, com certeza. A esquerda, ela não tem compromisso nenhum com os pardos. E a gente vê isso a gente vê isso nos tribunais raciais, né? Você já viu algum caso? Me mostra o único caso. Eu nunca vi. Se alguém ver, me informe. Eu nunca vi um único caso de um preto ser excluído em tribunal racial. Quer dizer, ou seja, eles querem que para que nós não existamos como um grupo de pardo, eles nos anulam na lei, não impondo para nós a identidade negra. Só que quando esse pardo vai lá reivindicar a vaga dele, eles pegam, até processam ele, tratam ele como bandido, como espertalhão, aquilo mais, quer dizer, ou seja, ele é vítima de uma esperteza e ele que sai com a fama de espertalhão. O absurdo da coisa, quer dizer, então a cota racial é um exemplo disso, como a esquerda ela não tem compromisso com o pardo. Vou te dar um outro exemplo. Um outro exemplo que é disso. A gente vê muito, a gente lida aqui, por exemplo, no Amazonas, com questão de demarcação de terra indígena. O pessoal, é muito comum você ver na mídia, o pessoal colocar assim, olha, os brancos estão invadindo a terra dos índios. E você chega lá no interior do Amazonas, os brancos, na realidade, é o padre que defende a criação da terra indígena, o membro do Ministério Público, que cuida que defende o direito dos índios, é o pessoal, o antropólogo da Associação Brasileira de Antropologia, que é branco. Na realidade, a população que está sendo chamada de branca lá, normalmente é uma população de mestiços, com cara de, às vezes tem mais aspecto até de índio do que o pessoal lá que diz que é índio. Quer dizer, Perfeito. E nessa hora, quando você vem à esquerda, você não encontra o movimento negro, nunca, pelo contrário, esses movimentos negros por aí, que ficam enchendo a paciência dos pardos, dizendo que os pardos são negros, né, eles estão lá para apoiar os índios para expulsar os pardos. Pode procurar. O único movimento que está lá no interior defendendo os pardos é o Nação Mestiça, é o movimento pardo que está lá. Defender dos pardos. E vocês têm um enfoque na região norte, certo? Vocês têm essa concentração de atuação aí. Perfeito. Então você vê, né, o pessoal não tem compromisso com o pardo. É só exploração política mesmo. Leão, só uma intervenção aqui. O Luca está perguntando como se defender desses ataques. Esse é o problema. Como os pardos, de maneira geral, podem se defender do movimento negro, ou de possíveis perseguições, ou até mesmo no caso dos tribunais raciais. Porque saiu uma decisão do Tribunal da Quarta Zona, que diz que é totalmente inconstitucional esses tribunais raciais, que está lá na lei das cotas, qualquer um pode ver, que o critério é a autodeclaração, e que, portanto, essa medida das universidades, sobre a base de combater possíveis fraudes, é totalmente anticonstitucional. Além do mais, também teve uma outra situação, sei o nome da pessoa de cor, é Denise, creio que ela seja coordenadora de heteroclassificação da UFRJ, não posso afirmar porque não me vem à mente tão clara essa informação, mas creio que seja da UFRJ, que ela falou que se um candidato pardo fosse negado num tribunal racial, não quer dizer que ele não fosse pardo. Ele pode ser pardo. Ele só não tem as características negras suficientes para conceder o aval do tribunal racial para conseguir a vaga dele. Ou seja, um critério, uma cota, uma seleção de candidatos que abrangeria pretos, pardos e indígenas, ela serve para os pretos ou aqueles que sejam muito próximos de um preto, e também para os indígenas. Ela exclui qualquer horizonte de pessoas e possíveis combinações, esse gradiente, que está nesse meio. Então, as cotas raciais atualmente, elas só visam os pretos. E é isso que a militância acredita. Eles acreditam que eles são os dignos das cotas e que, portanto, qualquer um que não seja ou da militância ou julgado apto pela militância, não teria direito delas. O que você acha disso? Isso aí é um absurdo, mas que serve para mostrar para a gente como o que nós temos há pouco, que existe na realidade a ideia da exploração do pardo. Até porque existe algo que as pessoas, às vezes até os pardos cometem esse erro. Eu vejo muito pardo, às vezes, fazendo isso. Aparece uma pessoa lá com aspecto de branco, com aparência branca, vai lá pegar a cota dos pardos, e aparece um cara de pardo. É um espertalhão, um fraudador, querendo roubar a vaga dos outros. Na realidade, não. Por quê?
Porque quando as vagas para as cotas raciais, elas são dadas pela autodeclaração para o IBGE. Então, uma pessoa de aparência branca, e ela pega um pardo de aparência branca, que diz para o IBGE que ele é pardo, aquela decisão dele vai pesar no número de vagas. Ora, quando ele chega lá e alguém tira essa vaga dele e dá para preto, para alguém que autodeclarar o aspecto de preto, na verdade ele está tomando a vaga dele. Ou seja, as pessoas elas estão pegando vagas que seriam para pardos, dependendo de aparência, porque pardo não tem padrão de aparência. É isso que é o absurdo do tribunal racial. Porque se o critério é do IBGE não tem heteroidentificação, é autoidentificação IBGE. Então aí que está a esperteza, outra esperteza. Quer dizer, então não tem sentido ter tribunal racial, porque tem que ser proibido mesmo. Tem um projeto de lei agora, de vários deputados aí que defende isso, proibir esses tribunais de heteroidentificação, acabar com essa história. Quer dizer, por quê? Porque essa vaga, na realidade, se a população é de 5% de preto, ou no local, vamos supor, aqui no Amazonas é 4,1% de pretos e 69% de pardos. Observa o Amazonas. A população média do Amazonas é de 69% de pardos e 4,1% de preto. Se você somar os dois, vai para mais 70% de pretos mais pardos. Ou seja, teria mais 70% de vagas para pretos. Quer dizer, o caboclo vai lá, cabelo liso, né, e chega lá e fica uma vaga, não vai sair chamado de bandido, de espertalhão. Quer dizer, observa o absurdo da coisa. Quer dizer, então esse processo... agora, o que nós pardos temos que fazer? Para mim, eu acho que nós pardos temos que pressionar por duas coisas. Uma, a proibição desses tribunais. É preciso acabar com esses tribunais, que eles não têm base legal. Nem na lei de cotas não tem fundamento, esses tribunais raciais. E outra coisa é separar a cota dos pardos das cotas dos pretos. É fundamental separar, porque se você separa, você mata o objetivo das cotas raciais. Porque o objetivo político das cotas raciais é, como nós dissemos, no fundo, é fazer com que o pardo se identifique como negro. Esse é o objetivo político deles. Quer dizer, e também de anulação do pardo, como você está colocando aí. Você serve para ser pardo, ou seja, você não serve para cota, mas você também não tem direito de não ser negro. Quer dizer, observa a maldade da coisa. Quer dizer, então, quando você separa a cota dos pardos da cota dos pretos, você mina. Primeiro você faz uma justiça, porque a lei de cotas, ela estabelece que sejam separadas mesmo, a lei de cotas. O governo Dilma fez umas portarias, as coisas desse tipo aí, para poder impedir que a lei fosse aplicada. Porque quando começaram a aplicar a lei de cotas, nós aqui do Nação Mestiça em Manaus, nós entramos no Ministério Público para que as cotas fossem separadas. E como as faculdades estavam começando a separar as cotas, o governo Dilma, na época era o Mercadante, que era o Ministério da Educação, baixou uma portaria unificando, né, a cota de pretos e pardos, totalmente contrário ao que dizia a lei. Quer dizer, ou seja, não existe fundamento na lei para tribunal racial e não existe fundamento na lei para unificar pretos e pardos num único grupo. As cotas dos pardos têm que ser separadas pela própria lei. Mas nós, pardos, para isso, temos que pressionar os políticos, porque os políticos, tem muito político aí que reclama de cota racial, mas não vai lá, não pega o palanque, não abre a boca, né, não encara um país da vida. Eu me lembro quando saiu, o país era senador e ficava colocando essas leis absurdas, a questão do Amazonas. Eu mesmo criticava os políticos daqui. Não apareceu um político aqui do Amazonas, né, para chegar lá e encarar o país. Peraí, pai. No Amazonas não é assim. Quer dizer, lá tem caboclo. Caboclo é mistura de índio com branco, não tem nada a ver com a questão do negro. Então essa sua história aí, pai, de que vai classificando pardo como negro, não tem fundamento nenhum. Quer dizer, não apareceu um político aqui do Amazonas para falar isso. E não só do Amazonas. Um político no modo geral. Vou dar um exemplo para ti. O deputado Vicentinho, do PT, ele em pleno tribunal, ele bem na tribuna, ele falou que ele não era mulato porque ele não era filho de mula. Não apareceu um deputado, um sequer, para chamar de atenção, para ver um processo político por racismo, né, por quebra de decoro parlamentar. A mídia não falou nada. As pessoas aceitaram a maior naturalidade do mundo, um político, o deputado chamar, dizer que não era mulato porque não era filho de mula. Ou seja, chamou de mula todas as mães dos mulatos. Quer dizer, entendeu? Quer dizer, então é por isso. Mas para isso é preciso que os políticos sejam pressionados pelos pardos. Quer dizer, para não acontecer aquela situação meio ridícula, a gente vê pardo aí se fingindo de preto, se pintando de preto, não precisa disso, não. Essa não precisa, está na lei. Exatamente. Está na lei. A gente tem que ficar se fantasiando de negro, fingindo ser negro, né? Fazendo essas pataquadas aí. A lei
Nós é que estamos sendo já enganados quando tomamos a nossa vaga. Então, esses dois pontos que eu acho que é fundamental. É dividir as vagas, cota para padre que ser para pardo. Eu sou contra a cota racial, mas enquanto elas existirem, devem ser separadas. Quer dizer, e outra, essa questão de acabar com o tribunal racial. Sim, tem que acabar. Do jeito que está, principalmente, do jeito enviesado e com pouca... Eu acredito que nem seja falta de formação especificamente. Eu acredito que seja somente uma questão de viés. Eles recebem algumas horas de treinamento, conseguem diferenciar características, ou é isso que está na ementa do treinamento para ser apto a ser um juiz racial, mas eu acredito que o principal problema seja de viés. Leão, tem aqui alguns comentários na live que eu gostaria de trazer aqui para o debate. Primeiro foi o Vitor Hugo. Ele lembrou daquela situação da garota que, se não me engano, a mãe dela era índia, o pai era branco, ela cresceu na aldeia, ela tinha um registro no FUNAI, entrou para a faculdade, e porque ela tinha o cabelo com luzes, pintado de loiro, as pessoas já começaram a falar, fraudou cota de índio, tá aí, tá vendo? Ela não é índia. Eu queria que você comentasse se esse termo índio, ele dá margem a somente pessoas isoladas em aldeias indígenas e ele apaga, ele tira de situação todos os índios étnicos que você, por morar na região norte, onde eu morei por 9 anos em Manaus, sabe que existe um enorme contingente de índios que estão na cidade e que também não se consideram mais índios, adotaram para si a identidade parda, isso é extremamente comum na região norte do Brasil. Eu queria que você comentasse sobre isso e quando acabar a gente vai para um outro tópico aqui, pode ser? Pode. Porque, como você mesmo colocou, o índio ele é adotado no Brasil com critério étnico. Quer dizer, por isso que exigir que índio tenha aparência de índio nesse critério étnico não há realmente sentido. Quer dizer, por sinal, nós, os pardos, deveríamos ser tratados da mesma forma, até porque nós, os pardos, nós não somos índios, mas nós somos nativos também, porque nós descendemos de índios. Então, quer dizer, é meio absurdo, quer dizer, que os índios, que na realidade esses índios aí, vamos dizer, em termo racial, eles são miscigenados, quer dizer, no Brasil talvez até aquele mesmo índio que fale o idioma índio, que viva no meio da floresta mesmo, até esse índio possivelmente descende é miscigenado, descende de algum português no passado dele. Quer dizer, então, essa população que está índia, ela é toda miscigenada, essa população que é classificada como índio. Só que para ela é criado um critério étnico. E ele tem uma questão objetiva, que é o RANI, que é o Registro Administrativo de Nascimento Indígena, onde tem um documento que tem ou não tem um documento. Então, para nós mestiços, tinha que ter também um critério bem objetivo. E até nisso, eles foram espertos. Por quê? Eles baixaram uma portaria, se não me engano, de 2017, proibindo, determinando que o registro de documento do SUS, por exemplo, de cor e raça, fosse feito pelo médico. Quer dizer, o médico teria que registrar o que a pessoa se autodeclara. Por que isso? Porque o profissional que teria competência para dizer se alguém é mestiço ou se não é mestiço é o médico. Quer dizer, não o professor de filosofia, não o militante do movimento negro fazendo aqueles tribunais raciais. Quer dizer, não era aqueles tribunais raciais, tudo era para ser tudo formado por médico. Ele não dá aqui, deixa eu ver seu teste de DNA. Para ver se você realmente é miscigenado ou não. Está aqui meu teste de DNA. Quer dizer, é bem objetivo. Qualquer médico pode saber se a pessoa é miscigenada ou não. Quer dizer, então, para tirar dos médicos isso e deixar para os militantes a coisa, para o lado ideológico, eles pegaram e fizeram uma portaria. Por isso que eu falo que esse pessoal eles são muito mais bem preparados para lidar com a questão racial do que o pessoal que é contra eles. Porque eles trabalham direto em cima da legislação. E o pessoal que é contra não. Quer dizer, então, quanto a isso, esse elemento que você colocou. Agora, aquele destaque, né? O fato de nós mestiços surgimos em grande parte de índios que deixaram de se identificar como índios e passaram a se identificar como mestiços. Quer dizer, e na realidade, esse processo de demarcação de terra indígena é uma forma de evitar que o mestiço nasça, que o mestiço surja. Porque, eu vou dar um exemplo disso, em Manaus, você morou em Manaus, um exemplo disso, olha, Manaus, os mestiços aqui de Manaus não invadiram Manaus. E, na realidade, tinha os manauós aqui, tinha outros grupos índios, foram se misturando com os portugueses, e foi dando origem à população mestiça de Manaus. Quer dizer, uma população que chegou um momento que ela não se identificava mais como manauós, se identificava como manauara, como manauense. Quer dizer, ela virou mestiça. Assim que acontece, quer dizer, então,
Esse processo, em grande parte, é muito injusto. No interior a gente vê que é uma injustiça muito grande. Às vezes você vê populações mestiças lá que são expulsas, né, e o pessoal inventa um território índio, expande o território índio, expulsando a população que é nativa mesmo, descendente do índio local e tudo mais. Perfeito. Agora tem mais algumas perguntas aqui. A Susan disse que não entende qual é o objetivo de misturar pardos e pretos. O que a esquerda ganha com isso? Militância política. Milita. A esquerda, ela consegue militância política e dividir racialmente o país. Por aquele motivo. Por quê? Porque o mestiço, ele une. O mestiço, ele pega os vários grupos étnicos, raciais e forma um único grupo. Ou seja, a união perfeita, que é onde você havia centenas de povos diferentes brigando entre si, se matando, se dividindo. Você uniu, fundiu, formou uma única identidade. E a esquerda não quer isso. A esquerda, ela trabalha dividindo. O rico contra o pobre, o nordestino contra o sudestino, né, os homens contra as mulheres, assim por diante. Ela está sempre arranjando uma briga de grupo. Então o mestiço atrapalha. O mestiço atrapalha realmente. E também tem a questão de que se você dividir, né, você pega e esse aqui vai para cá, aquele ali vai para lá. A gente controla o destino do mestiço. Então o mestiço pode vir com a gente, que aí de repente, com o nosso critério subjetivo, de repente pode ganhar um pouco a mais, se for o nosso aliado, for o nosso mestiço de estimação. Você acha que tem esse sentimento dos mestiços que, de repente, por exemplo, o cara, a família dele é toda branca, com exceção de um avô ou um bisavô em específico. O cara, portanto, 75, 87,5% branco, o que seja. Mas ele tem um pouco de sangue negro. E aí ele tem uma aparência parecida com a minha, com o cabelo crespo. Ele se intitula o negro, ele apaga a identidade mestiça dele e se intitula o negro. Algumas pessoas dizem que é como a sociedade vê a pessoa. Você acha que a sociedade brasileira... como é que é a régua étnica brasileira? Por exemplo, a sociedade brasileira vai enxergar uma pessoa igual a mim ou igual a você com cabelo crespo automaticamente como negra? Elas vão enxergar como um pardo? Porque eu não sei se a gente está alucinando, mas parece que pardo não existe, né? É uma conversa imaginária entre pessoas que não existem aqui, eu e você. Então, eu quero saber como é que você vê uma pessoa, por exemplo, que ela tem várias características europeias, mas tem uma ou outra expressão que foge da curva. Essa pessoa, ela tem o direito de abandonar a identidade parda dela e escolher um dos dois lados? Ou é a sociedade que determina? Não, para mim existem dois critérios, né? Bem objetivo. Existe um critério racial. As pessoas falam, mas raça não existe, que negócio todo. Mas o que é uma coisa meio esquisita, porque o pessoal baseia essa história que raça não existe, baseado na ideia de que, por exemplo, você pode ter dois pretos que sejam mais parecidos entre si do que um preto pode ser mais parecido com um amarelo do que dois amarelos entre si. Quer dizer, ou seja, você pode ter uma pessoa que ela é branca, mas branca mesmo, vamos dizer, branco, vamos dizer, de pedigree, vamos usar esse termo, né? E ela ser geneticamente mais parecida com um preto, que é preto mesmo, do que com outro branco. É por isso que, baseado nisso, é que o pessoal usa, normalmente, que a raça não existe. A questão é que o termo raça é anterior ao estudo do DNA. Quer dizer, isso é baseado na ideia do DNA, mas o DNA é da década de 50, que descobriram o DNA. Quer dizer, a ideia de raça, ela vem de origem, de raiz. Quer dizer, daí que vem a ideia de raça. Ou seja, então você pode falar em raça pura, bem se você falar em origem pura. Ou seja, uma pessoa que só tem aquela origem. A pessoa pode dizer assim, olha, sei lá, o imperador do Japão. O imperador do Japão, tudo indica que ele só tem origem amarela. Quer dizer, não parece que o imperador do Japão seja mestiço. Tem um branco no passado do imperador do Japão, acho um pouco improvável que haja. Quer dizer, ou seja, então, você pode ter uma pessoa que só tem origem branca, pessoas que só têm origem preta. Mas o mestiço não, o mestiço é aquele que tem várias origens distintas. É por isso que, por exemplo, nós do Nação Mestiça, nós temos que ter bastante objetivo para isso. Por isso que para mestiço, para nós não adotamos aparência. Nós adotamos mistura de origem. Quer dizer, se você descende de preto, né, ou de índio, não interessa se você parece com branco, não interessa se você é preto, retinto, mas olha, eu sou preto, retinto e tal, mas eu descendo de português, de um branco lá no meu passado. Meu filho, você é mestiço.
Para nós é bem objetivo, descende ou não descende de mistura. Quer dizer, agora a nossa sociedade brasileira, nós temos uma coisa que o Gilberto Freire chamava de meta-raça. Ou dizia o quê, né? E que é isso que a esquerda também quer eliminar. Ou seja, para nós, uma pessoa tem uma pele... a gente usava o termo assim, o menino é preto, ou o menino ali é sarará, ou é mulato, ou é caboclo. A gente usava mais o termo mais para aparência física. Quer dizer, como você fala, uma pessoa é gorda, é magra, é alta, é baixa, né? O brasileiro usava essa expressão mais para aparência física. Por isso que o brasileiro achava muito estranho quando ele via aqueles americanos chamar uma pessoa com aparência de clara lá nos Estados Unidos e ia chamar de negro. O brasileiro achava aquilo muito estranho. Porque brasileiro negro tem que ter pele preta, tem que ter pele escura. Quer dizer, porque nós associamos essa questão de aparência, né? O termo, a gente sabe que a pessoa é miscigenada, mas o termo é empregado só para aparência. É por isso que essa questão desse pessoal que fica colocando é uma questão, vamos dizer assim, pessoal dele. Mas a nossa sociedade, ela usa esses termos para aparência física. Usa normalmente esses termos para aparência física. Por isso que é muito comum você dizer, eu tive 2 filhos, um branco e um preto. Já vi esse tipo de expressão. Quer dizer, ou seja, ele sabe, os 2 filhos, mesmo pai e mesma mãe, ele sabe que eles 2 estão mestiços, mas o pessoal usa pela aparência. Quer dizer, agora, certo. Nós mestiços, nós temos que ter um senso de grupo. É por isso que a nação mestiça, nós fizemos seminário durante vários anos, tem uns 10 anos fazendo seminário sobre identidade mestiça, até meditavam bem sobre um conceito. No site da nação mestiça nós temos um conceito para isso, e é baseado mais ou menos nessa ideia, de origem, não de aparência. Porque nós mestiços, nós temos que nos unir etnicamente, como grupo. Porque senão, a gente vai continuar passando esse tipo de vergonha, de humilhação. Né? Nós viramos cidadão de 5ª categoria, nós somos marginalizados. Índio tem direito ao território exclusivo, preto tem direito a cotas raciais, quer dizer, tem descendente de imigrantes que tem direito à dupla cidadania. Nós viramos cidadão de 5ª categoria, somos processados, debochados, ridicularizados, ofendidos, e não acontece nada, ninguém processa ninguém é preso. Tudo bem, agora vamos para outras perguntas aqui. O Guilherme está perguntando, se o critério para ser mestiço é genético, então 80% do mundo é mestiço? O que define um mestiço? Se eu tenho 5% de sangue indígena ou negro, eu sou mestiço? Ou isso depende de mim, depende de ter algum traço, depende de eu me importar com as minhas origens? Qual seria isso? Olha, de um ponto de vista vamos dizer, racial, vou usar esse termo, a gente não gosta do termo racial, mas vou usar o termo racial nesse sentido de origem. Mestiço é quem tem mistura de origem. Se você tiver qualquer mistura no seu passado desses grupos, você é um mestiço. Não interessa o percentual. Não interessa o percentual, porque você vem de uma origem misturada. Isso é miscigenação. Miscigenação significa isso, mistura de origem, mistura de famílias. A palavra miscigenação significa exatamente isso. Quer dizer, então esse é o critério. Agora, do critério étnico, daí outra questão. Étnico é como você se identifica. Se você se identifica... por isso que nação mestiça nós temos isso. Você tem que se identificar como mestiço. E só como mestiço. Não como, eu sou mestiço e sou negro. Eu sou mestiço e sou índio. Sou mestiço e sou branco. Não, meu filho, ou uma coisa ou outra. Porque se nós mestiços não tivermos um senso de grupo, a gente vamos ficar sempre assim, todo mundo vai virar a casa de direita, né? Todo mundo entra, todo mundo sai, e ninguém nos respeita. Sim, exatamente, concordo contigo. Leão, mais algumas perguntas surgiram no chat, estou gostando da interação da galera. O Luca falando que tem muita gente reclamando do resultado das bancas, geralmente sendo negado na faculdade. O Biel está perguntando o que você acha da lei instaurada em 2010, se você acha que isso pode ser alterado de alguma forma. Ele não se referiu a nenhuma lei específica. Tem alguma lei em 2010 sobre questão racial? Olha, porque eu me lembro agora de memória não, porque a partir de 2012 a lei de cotas, de 2010, não sei se é o Estatuto da Igualdade Racial, talvez esteja se referindo, mas não sei, realmente não sei a qual ele está se referindo aí. O Biel está falando que é um absurdo que estão fazendo com os caboclos. O Nuno perguntou, na verdade, como são selecionados os examinadores raciais, qual é o processo de seleção e qualificação desse pessoal. O Wilson pediu para você falar sobre a Fundação Ford, e a Ida Guido deu um argumento aqui totalmente liberal, falando que todos nós, cidadãos brasileiros, somos iguais perante a lei, portanto, as cotas raciais são discriminatórias. E também tem uma leva de comentários dizendo que as cotas raciais são ultrapassadas ou não são a melhor forma de solução.
eu queria que você respondesse. Você acha que hoje em dia, do jeito que está, você já deu essa prévia antes, mas que hoje em dia as cotas fazem mais bem do que mal, as cotas podem melhorar isso somente cotas sociais, as cotas têm que ser totalmente separadas, porque você falou que deveria ser o critério da criação delas era justamente esse, separar a cota para indígena, separar para preto, separar para pardo. Mas atualmente, o que você pensa nisso? A sua opinião. Não, a minha opinião atual é que a cota atualmente está sendo toda moldada para o projeto de poder da esquerda. Na realidade, ela é uma porta de entrada, é uma chave da universidade na mão da esquerda. Por quê? Porque normalmente esses tribunais raciais eles estão na mão da esquerda. Então, praticamente, passa pelo crivo dela. Quer dizer, depois tem muitos casos até de pessoas que estão dentro da universidade já e depois eles decidem reclassificar a pessoa. Para você ver como a pessoa fica lá sendo exposta a policiamento. Quer dizer, então, além desse elemento, a esquerda conseguiu uma porta para ela. Agora, um conselho prático que eu dou para quem é excluído de tribunal racial é que faz um boletim de ocorrência na delegacia. Quer dizer, faz um boletim de ocorrência. E faça o pessoal do tribunal racial ir lá na delegacia e provar que você não é aquilo que você está afirmando. Quer dizer, inverta, porque, observe, a ideia do tribunal racial é o quê? É colocar na mão deles o papel, fazer você, o pardo, provar que ele é pardo, ou provar que ele é negro. Na verdade, você tem que inverter esse processo. Vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e faz com que eles provem que você não é pardo. Quer dizer, você está aqui, ó, minha prova, eu atendo tudinho os critérios do IBGE, prove que eu não sou pardo. Quer dizer, com isso você vai dar um pouco de trabalho para eles. Quer dizer, pega um documento, você tiver uma declaração médica e tal, está aqui, ó, o médico está dizendo que eu sou pardo, prove que eu não sou. Quer dizer, inverta a situação. Quer dizer, eu acho que o pardo tem que ter essa atitude também de coisa. Agora, foi tocado aí, citado sobre a questão da Fundação Ford. A Fundação Ford, aconteceu esse processo. O governo militar fez muitas coisas ótimas, mas, realmente, inclusive, na área, ele cometeu um erro terrível. O Corte Silva cometeu um erro terrível. O que ele fez? Quando ele foi fazer a FUNAI, ele permitiu que ONGs estrangeiras, instituições estrangeiras pudessem financiar a FUNAI. O que aconteceu com isso? Veio uma leque de ONGs dos Estados Unidos, da Europa, para cá. E muitas dessas ONGs chegaram aqui, quando elas pegaram... a política que tinha para índio era o quê? Você pegava os índios, você tinha um território para o índio, e depois eles ficariam um tempo. Quando ele não fosse mais necessário, o território acabava, eles se tornavam como qualquer outro brasileiro. O que foi que essas ONGs fizeram? A mentalidade, eles fizeram a mentalidade dos Estados Unidos, que é a mentalidade de racista, segregacionista. Não, por que o índio não pode ser sempre índio? Por que o índio não pode viver sempre no seu território? Quer dizer, daí essas ONGs, como Fundação Ford, começaram a financiar esse tipo de trabalho. Financiar a formação acadêmica, universitários, de modo que hoje em dia a antropologia é praticamente toda na mão de esquerdistas e toda na mão de pessoas que não gostam de mensagem. Existem algumas exceções aí, pessoas raríssimas de antropólogos. Tem até um que achei interessante conversar com ele também, o Eduardo Luiz, né, que ele é quase mal visto pela maioria da Associação Brasileira de Antropologia por causa disso, porque tem uma visão crítica disso. Quer dizer, mas o processo é esse. Então, a partir dessa questão indígena, foi parar na questão do negro também, a questão racial dos afro-brasileiros. Quer dizer, uma visão negativa da questão da mensagem financiadas por ONGs estrangeiros. Se fosse possível uma lei proibindo qualquer verbo que viesse de estrangeiro para a questão racial e étnica, seria ótima também, que você sairia cortando a verba de Fundação Ford, esse também do Jorge Soros, do Open Society, todos esses grupos. Show. Temos mais perguntas aqui? Por enquanto, não. O Vitor acrescentou que o brasileiro geralmente tem uma visão bipolar para fenótipo. Ou você tem a pele escura e é negro, ou você é mais clarinho e é visto como branco. Eu acho que eu tenho o que acrescentar nesse ponto. Eu acredito que o brasileiro médio, por si só, ele tem uma aversão a ser considerado mestiço. Nós temos esse senso, que eu não gosto de usar, mas o senso de vira-lata, né? Em que o Brasil é horrível, e os brasileiros também, eu não quero ser brasileiro. Eu quero ser nórdico, eu quero ser europeu, eu quero ser qualquer coisa menos brasileiro. Para mim, o brasileiro, por exemplo, o brasileiro mestiço ou mestiço claro, que eu acredito que seja o meu caso, ele não se enxerga como mestiço. Para ele é branco, e as pessoas ao redor dele, sejam na família, os amigos,
que são tão ou mais mestiços quanto, também se enxergam como branco. Porque, ó, se eu falar que você é mestiço, quer dizer que eu também sou. Então, vamos fazer esse acordo aqui onde os dois sejam brancos e todo mundo sai ganhando com isso. Você acha que rola esse senso de racismo leve do brasileiro, da régua racial brasileira, ela não ser bem definida, ela ser variada região por região? Por exemplo, existem estudos genéticos que separaram amostras de pessoas autodeclaradas negras, pardas e brancas de 4 cidades do Brasil. Foram Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belém e Salvador. Nesse estudo, a média genética de pessoas que se consideram brancas na Bahia, em Salvador, era muito parecida com a média genética de pessoas que se consideravam pardas no Rio de Janeiro. Você acredita que existe, ainda que não seja do componente verdadeiro, do componente genético, já que isso não muda, você acredita que a percepção racial ela muda dependendo da composição étnica local? Por exemplo, eu posso ser visto como mais ou menos mestiço, ou negro ou branco, dependendo se eu estou no interior de Santa Catarina ou se eu estou no subúrbio de Salvador? Tem exatamente isso. Eu li há algum tempo, não posso citar agora, porque faz muito tempo que eu li esse documento, que eles fizeram um estudo entre brancos, percentual de brancos norte-americanos, autodeclarados brancos, e brancos brasileiros. Quer dizer, o branco brasileiro, cerca de 75%, 76% não era branco. Na realidade, era mestiço que se identificava como branco. Quer dizer, esse pessoal, normalmente, hoje, enquanto nos Estados Unidos passava de 96%, 97%. Quer dizer, de branco era branco mesmo. Quer dizer, você tinha uns 3% mais ou menos que eram pessoas de aparência branca que se identificavam como brancas. Quer dizer, então existe esse elemento nosso. Até porque é um lado, vamos dizer, um lado positivo e um pouco negativo da nossa cultura. Quer dizer, de um lado, como eu falei, nós temos uma tendência no Brasil a identificar a pessoa pela aparência. Quer dizer, chama fulano de branco porque ele parece branco. Então, olha, tem um rapaz aí, aquele rapazinho branco, que ela, aquele mesmo e tal. Quer dizer, a gente usa a expressão mais com enfoque de aparência. Quer dizer, por exemplo, eu tenho mais jeito de mulato, mas eu descendo de índio, eu sou caboclo também. Quer dizer, eu descendo de índio, de preto e de branco, dos três grupos. Mas como o meu cabelo é enrolado, é pichainha crespa, quer dizer, o pessoal olha para mim e pode pensar mais como um mulato. Assim por diante, quer dizer, mas na realidade um brasileiro ele tem uma tendência para isso. Agora existe esse elemento que você colocou, quer dizer, do brasileiro não querer se ver como uma população mestiça. Quer dizer, por um processo que aconteceu de valorização da migração europeia. E no Brasil aconteceu um negócio curioso, né? Por exemplo, na época do Brasil da colônia, muitos brasileiros e da elite brasileira, pessoas ricas, se identificavam como mestiças, como caboclas e tal, até para se contrapor ao português. Para dizer assim, olha, nós somos brasileiros mesmo, você não, você é o que não é. Quer dizer, quando houve o Brasil, deixou de ser colônia e virou Reino Unido e Portugal, começou a imigração. Começa em 1815 a imigração de suíços. Em 1822 o Brasil é independente, daí começa a imigração em massa. Quer dizer, daí, à medida que esse grupo, quer dizer, uma política mesmo para trazer imigrantes brancos, aquele negócio todo para o Brasil, quer dizer, daí aconteceu esse processo mesmo. Quer dizer, tinha uma nação que estava com uma mentalidade de mestiça bem forte nela, mas de um momento para outro o padrão de ser branco é que passou a predominar. Inclusive ideologias mesmo, que a ideia de embranquecer fisicamente a população, aquele negócio todo. Quer dizer, infelizmente acontece isso, né? Existe essa mentalidade. Mas é aquela questão, uma questão pessoal de cada a pessoa tem direito de se identificar como queira. É uma questão da pessoa. Agora, nós mestiços, na realidade, uma coisa que nós não devemos abrir mão é sabermos que nós somos, vamos dizer, o padrão. Quer dizer, nós somos o padrão. Quer dizer, existe, também até nisso eu já vi muita gente falar, mas não existe um brasileiro padrão. Quer dizer, e pode observar, uma boa parte de pessoas, aconteceu também esse processo vindo no Brasil. Havia pessoas que vinham da Europa, né, imigrantes, e diziam assim, não existe um brasileiro padrão. Mas por quê? Porque ele não queria se misturar com o brasileiro, e porque ele queria dividir o Brasil em vários povos. Quer dizer, eu posso ser italiano e ser brasileiro, eu posso ser alemão e ser brasileiro, eu não preciso me misturar. Quer dizer, não existe o brasileiro padrão. Ou seja, é uma forma de negar o mestiço. Porque qual seria o brasileiro padrão? É aquele brasileiro que foi durante o processo de formação do Brasil. Quer dizer, praticamente os índios, o brasileiro que deriva dos índios daqui, dos portugueses e dos pretos que vieram como escravos. Quer dizer, isso é o popular brasileiro colonial. Oi?
E nós É o devemos popular valorizar. brasileiro colonial. Exatamente. Um exemplo disso, o nosso sotaque. Por que a gente fala com esse sotaque? Por que a gente fala com o nosso sotaque tão diferente do sotaque de Portugal e de Angola e Moçambique? Porque lá em Angola e Moçambique, em Angola é 2% de mestiços em Angola. Quer dizer, a miscigenação em Angola foi mínima. Quer dizer, então o pessoal lá fala português e sotaque de Portugal, porque não houve mestiçagem. No Brasil, não. Houve muita mestiçagem. O que nós, mestiços, devemos aprender, e nós que somos organizados nisso, Nação Mestiça defende muito, hoje até o nome do movimento é Nação Mestiça, né, para lembrar que a nação brasileira, a nação, ela é mestiça, ela tem uma identidade. Quer dizer, ou seja, o Brasil ele é mestiço por essência, não é assim só, e tem uns miscigenados aqui no meu, não, é mestiço por essência. É como assim, o Japão, dá um exemplo aqui, assim, simples, o idioma japonês vai ter para o Japão um significado que não vai ter jamais a língua portuguesa para o Japão. Nos Estados Unidos, o inglês vai ter um significado, nos Estados Unidos, maior, que jamais vai ter para o Brasil. Observe que até as coisas dos Estados Unidos são as coisas da bandeira da Inglaterra. Quer dizer, ou seja, para frisar bem a origem deles. Quer dizer, assim que é a questão, né? Nós mestiços, nós somos o brasileiro padrão. Quer dizer, nós devemos resgatar, inclusive, a identidade nacional. Quando a gente defende a nossa identidade como mestiço brasileiro, nós estamos defendendo a identidade nacional brasileira que está sendo eliminada pela esquerda. A esquerda quer eliminar uma nação mestiça e transformar numa nação multiétnica. Perfeito. Pelos meus cálculos, a gente tem cerca de 5 minutos restantes. Eu vou ler mais 2 comentários que tem aqui. E aí a gente vai para as perguntas mais diretas para acabar a live. Pode ser? Pode. Beleza. A Susan disse que jogar a questão de não gostar de mestiçagem apenas para o lado do esquerdista é meio tolo. Ela acredita que essa questão de não gostar da mestiçagem é algo mais conservador do que esquerdista. O Sam Tavares acha engraçado que se ele for para a Europa perguntar o fenótipo dele, vão dizer que ele é marrom. A Lídia está lamentando que a internet dela está caindo porque o papo está muito esclarecedor. A Sen disse que com certeza eu sou visto como branco em Salvador e pardo no Sul. E ela vê muito mestiço que se acha branco no Brasil. O Nuno falou agora que é bem comum o brasileiro usar termos para definir o fenótipo intermediário. Moreno é a versão mais conhecida. Não acho que já há dicotomia na visão do brasileiro. O que acontece é de embranquecer classificação. Você provavelmente ouve muito aí de pessoas que negam a identidade mestiça, que elas não são mestiças, elas são morenas de sol, ou um pouco queimadas, marrom claro. Como é que você se lida com essas pessoas que elas são mestiças, mas que por questões pessoais, ou até mesmo, quiçá, de represárias, elas não se identificam como mestiças? Elas negam essa identidade. Vocês se tornaram renegadas. É alienação. Ela quer ser aquilo que ela não é. Alienação é isso, né? Você querer ser o outro. Quer dizer, na verdade, é esse processo. Se ela pensa só isso, não é tão mal assim. O pior é quando a pessoa pega a sua alienação e tenta impor os outros, como acontece com esses pardos se identificam como negros e querem que os outros pardos se identifiquem como negros também. Quer dizer, pega a alienação dele e quer impor a alienação dele aos outros. Daí é que é fogo, né? Agora, quanto àquela questão da esquerda, rapidíssimo, aquela questão da esquerda. Toda a legislação contra a mestiçagem no Brasil foi feita pela esquerda. A direita fez legislação no Brasil para incentivar a mestiçagem. Quer dizer, isso aí eu trabalho desde 2001 que eu lido com esse tipo de documento. Nunca encontrei um documento da direita contra a mestiçagem. Só encontrei leis da esquerda. Agora, sobre 2 perguntas mais rápidas. Você acredita que uma nação mestiça é uma nação mais pacífica? É uma nação com menores tensões raciais? Ou não? Porque quando eu falo, por exemplo, as pessoas gostam muito de comparar, principalmente tanto a esquerda quanto o movimento negro, o coletivo negro, eles gostam muito de comparar o Brasil com os Estados Unidos, às vezes somente importando discursos ou bandeiras, sem trazer o devido leitura do contexto brasileiro. Eu concordo que em ambos os países houve um período de escravidão negra, só que as pessoas elas importam sem ao menos fazer algum contexto. O cara está protestando lá, vamos protestar aqui também, porque nós também temos problemas. E eu não estou negando isso. Eu queria que você falasse assim, se você acha
que as tensões raciais, sejam por negros com brancos ou mestiços com brancos, elas são menores em um país com uma pluralidade étnica maior ou não? Ou fica tudo uma bagunça, ou como alguns estudiosos do século XX falavam que a culpa dos erros, dos males no Brasil é dos mestiços, o mestiço ele reúne o pior de todo mundo. O que você pensa disso, da questão étnica na construção de uma nação como um bolo étnico? A mestiçagem, ela evita conflitos internos, porque ela homogeneiza. Por isso que tem que ter a mestiçagem, não basta a miscigenação. É preciso ter essa mistura de origem, de raça, mas é preciso criar um senso de grupo unificado. Agora, não dá para afirmar que uma nação que seja, vamos dizer, só de brancos, seja mais agressiva do que uma nação mestiça. Quer dizer, eu não escuto muito falar em questões assim, de agressividade de povos lá do norte da Europa, aqueles povos. Né? Você não escuta muito isso. O povo português, que era um povo mais mestiçado do que os povos dinamarquês, por exemplo, o povo sueco, né? Fez muito mais barulho pelo mundo do que os suecos portugueses. E era um povo muito mais mestiçado. Né? Leão, nós temos 20 segundos restantes. Como é que o pessoal te acha na internet? Procure Nação Mestiça no Google. Você vai encontrar lá todo o link para a gente, para o site, para o Facebook, Twitter e outros grupos. Muito obrigado pelo papo. Desculpa acabar dessa maneira rápida.